Por que que uma criança nasce lá nos Estados Unidos, no berço da rainha da Inglaterra, vamos dizer? Na rainha da Inglaterra, nasce lá com tudo de bom, tudo maravilhoso. Não sabe o que é sofrimento, não sabe o que é nada. Não é verdade? É ou não é? É ou não é? E outros nascem aonde? Nasce passando fome. Não é verdade, gente? Nasce passando fome. Nasce numa família totalmente desestruturada, passando fome, sendo estrupada, sendo... E cadê Deus? E cadê esse Deus que disse na Bíblia, entende? Até então eu comecei a ver os vídeos do professor Eustáquio e a ver vídeos também de outros ateus, sabe? Então faz coerência, faz sentido pra mim. Faz sentido, Célia? Faz sentido pra mim. Gente, faz sentido, porque esse Deus aí da Bíblia não faz sentido pra mim. Por que não faz? Bom dia. Hoje são 9 de janeiro de 2021, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 13º vídeo, 13, da série Renunciei à Minha Religião. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o maravilhoso livro Nada Ortodoxa, escrito pela judia Deborah Feldman, ex-assídica, e que mora hoje em Berlim, na Alemanha. Então estou aqui fazendo uma pequena série sobre este maravilhoso livro. E aqui uma história de renúncia à religião. Deborah Feldman. Mais detalhes sobre a Deborah Feldman e este livro no primeiro vídeo da série. A Deborah Feldman lançou este livro aqui, e a primeira edição aqui no Brasil em setembro do ano passado. Livro novo, primeira edição. Este livro aqui, ele inspirou a minissérie exibida pela Netflix. Se você tem em sua casa a Netflix, assista a essa série, Nada Ortodoxa. Ela possui 4 episódios, 4 capítulos. Você assiste a essa minissérie em apenas uma tarde. Ao todo, 4 horas de duração, a minissérie. Assista a essa minissérie. Há muitas diferenças entre a minissérie e este livro aqui. O livro, como é óbvio, é 10 vezes melhor que a minissérie. 10 vezes melhor. E este livro não pode faltar em uma biblioteca de quem estuda com seriedade a religião. Essa ilusão que aliena as pessoas, que explora as pessoas, que bestializa as pessoas. Então, a partir do vídeo número 10, o 13, a partir do vídeo número 10, estou mostrando aqui cada parte do livro em que a Deborah Feldman, fazendo uso desses questionamentos, a partir desses questionamentos, ela trilha o caminho da descrença. Descrença no judaísmo e a descrença no Deus dos judeus, que é o Deus da Bíblia, o mesmo Deus adorado pelos cristãos. Então, a partir do vídeo número 10, estou trazendo passagens do livro mostrando o caminho trilhado pela Deborah Feldman para chegar à descrença. E eu vou trazer aqui mais uma parte do livro, nesse sentido. Muito bem. Como estou tratando de religião,
Sempre começo aqui com o grande Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud lançou este livro aqui em 1927, há 94 anos aí. Você vê que quase um século. E o título, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Freud era judeu e ateu. Judeu e ateu. Na página 88, volto aqui a mostrar a mesma passagem de Freud, na página 88. E faço isso repetindo para que você grave isso aí. Quando se trata de religião, guarde bem esse texto aí. Então, na página 88, novamente, peço que você me acompanhe aí. Vamos lá. Freud diz assim: nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí. Como já expliquei em vários vídeos, Freud diz aí que o homem racional, ele se satisfaz apenas com fundamentações racionais, com fundamentações lógicas, com fundamentações convincentes para seu ponto de vista, para sua tomada de partido. Assim age o homem racionalmente. Agora, quando esse homem ele entra numa religião, numa igreja, numa seita, aí ele passa a trabalhar, esse homem, com o sagrado, entre aspas. E trabalhando com o sagrado, aí esse homem, ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos, para seus pontos de vista. E essa afirmação freudiana é uma verdade absoluta. Preste bem atenção no que uma pessoa religiosa diz em relação à sua religião, à sua crença. Preste bem atenção. Preste bem atenção no que uma pessoa religiosa escreve. E analise o que essa pessoa religiosa fala, escreve. Analise. E você verá que não há sustentação alguma no que uma pessoa religiosa diz. É por isso que o Freud diz que o homem religioso, ele faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. E a parte do livro de Deborah Feldman, que vou mostrar aqui, mais um texto dela, que a levou à descrença no judaísmo e no próprio Deus hebreu, criado pelos judeus. Então, nessa passagem aí, vou trazer, desse texto da Débora, vou trazer aqui duas afirmações de duas pessoas religiosas e conhecidas. O padre Marcelo Rossi, vou trazer aqui a afirmação dele em relação a dois fatos que ocorreram com ele. Padre Marcelo Rossi. E vou trazer também uma afirmação do Papa João Paulo II, o Karol Wojtyla. Então, esses dois religiosos cristãos católicos passaram por três fatos tristes. O padre Marcelo Rossi, por dois fatos, e o João Paulo II, o Karol Wojtyla, já falecido, ele passou por um fato. Então são três fatos aí, públicos, de conhecimento público. E vou aqui analisar a afirmação do padre Marcelo Rossi e a afirmação
de João Paulo II. E você verá que o padre Marcelo Rossi e o João Paulo II, Karol Wojtyla, eles fazem uso de fundamentações miseráveis para seu ponto de vista. Você verá isso facilmente. Então vamos analisar o que diz aí o padre Marcelo Rossi e o Karol Wojtyla. E repito aqui, estude, veja o que uma pessoa religiosa diz, escreve e analise se aquilo ali tem fundamentação alguma. Analise e você vai chegar à conclusão de que realmente o homem religioso ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos, para seus pontos de vista. Então vamos analisar hoje mais um trecho aqui do livro de Deborah Feldman, na página 122 do livro. Acompanhei. A Deborah Feldman escreve assim: em um mundo com sofrimentos descomunais, é impossível que Deus seja um ser racional. Veja aí. Vou repetir. Ela diz assim: em um mundo com sofrimentos descomunais, é impossível que Deus seja um ser racional. Então vamos estudar isso aí. Isso aqui é mais um caminho trilhado, percorrido pela Deborah Feldman para chegar à descrença no judaísmo e no Deus dos hebreus, no Deus judeu. Então, vamos analisar isso aí. Ela diz que em um mundo, veja aí, em um mundo com sofrimentos descomunais, é impossível que Deus seja um ser racional. A Débora está tratando aí, trazendo o sofrimento, E o sofrimento, veja bem, o sofrimento que engloba as pessoas, o sofrimento, ele exclui a existência de deuses. O sofrimento. E o sofrimento porque passa o ser humano e os animais irracionais. Deuses são um produto do homem. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. É o homem que cria deuses. E o homem, quando cria deuses, atribui a esses seres qualidades humanas e qualidades não humanas. As qualidades não humanas, não próprias dos homens, do homem, são onisciência, onipotência e onipresença. Então, o homem, quando cria deuses, atribui a esses deuses qualidades humanas, ciúme, ódio, raiva, ira, intolerância, os deuses. Qualidades humanas. E o homem atribui também a esses deuses qualidades não humanas, que não pertencem ao homem. E aí a onisciência, a onipresença e a onipotência. E aí quando o homem cria esses deuses e vai defender essas qualidades, onipotência, onipresença e onisciência, aí o homem, quando escreve, faz com que, inconscientemente, as entidades percam essas qualidades. E aí está, em toda a Bíblia cristã, o Deus dos Hebreus, de Gênesis ao Apocalipse, ele perde a onisciência, a onipresença e a onipotência nos textos lendários da Bíblia. Entendeu? Eu quero que você entenda. Então é isso. Então o sofrimento, vamos traçar aqui hipoteticamente a ideia de um Deus aqui, o Deus hebreu. O sofrimento pelo qual passa o homem, pelo qual passam os animais irracionais, o sofrimento,
elimina a existência desse Deus hebreu, o sofrimento. Veja bem, deuses são um produto do homem, é o homem que cria deuses. Eu estou aqui apenas hipoteticamente tratando da ideia do Deus hebreu. Então, o sofrimento, ele exclui a existência desse Deus, do Deus hebreu, o sofrimento, porque passa o homem, porque passam os animais irracionais, certinho? O sofrimento exclui isso aí. E aqui na passagem a Débora diz: em um mundo com sofrimentos descomunais, veja aí, é impossível que Deus seja um ser racional, porque o Deus hebreu nada faz diante do sofrimento. Então ela diz aqui que são tantos os sofrimentos porque passam as pessoas, que é impossível que esse Deus, o Deus hebreu a que ela se refere, seja um ser racional, porque esse Deus nada faz para eliminar o sofrimento. E ela tem toda a razão aqui. Sofrimento existe justamente porque não existe Deus algum, entidade alguma. É por isso, justamente por isso, que existe o sofrimento. Porque não há um ser capaz de eliminar o sofrimento. É justamente por isso que existe o sofrimento. Certinho? Então, essa afirmação da Débora aqui é fantástica. Ela diz que um ser aí racional, jamais haveria a existência de um ser racional que faz uso da razão, um ser onipotente que pode tudo diante do sofrimento humano. Então ela diz que é impossível existir um Deus racional, um Deus onipotente, diante de tanto sofrimento porque passam as pessoas e, por tabela, os animais irracionais. Entendeu? Então esse Deus aí não é racional, porque ele é indiferente ao sofrimento das pessoas. A Deborah Feldman, veja bem, desde o berço, ela foi criada num mundo religioso exacerbado. Os judeus assídicos, que se agrupam com mais intensidade no Brooklyn, numa região do Brooklyn chamada Williamsburg. Então os judeus assídicos vivem ali, numa sociedade profundamente fechada. Então a Deborah Feldman foi criada desde o berço nessa cultura. Para ela foi difícil sair disso. Para mim, Eustáquio, que nasci numa família sadia mentalmente, é fácil aqui para mim mostrar isso. Mas para Deborah Feldman, que pegou toda essa carga religiosa e ela conseguiu se livrar disso, essa mulher é inteligentíssima. Essa mulher é inteligentíssima. Porque ela, dentro de uma sociedade fechada, em que a mulher não tem uma voz altiva, ela, dentro dessa sociedade fechada, ela se rebelava contra os costumes religiosos, e aí fundados na Bíblia, principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, o Pentateuco. Então você vê que a Deborah Feldman, ela é uma mulher inteligentíssima. Ela criticava tudo isso dentro de sua sociedade. E as pessoas não gostavam, principalmente os homens, que têm inveja das mulheres. Que têm inveja das mulheres. Então a Deborah Feldman ergueu a bandeira da liberdade. Aos 23 anos, deixou o marido judeu e foi embora da sociedade judaica assídica, levando o filhinho dela. Muito bem, então é sobre isso aqui que vamos tratar hoje, o sofrimento. Então, a existência do sofrimento humano, e dos animais irracionais afasta a existência de qualquer Deus.
afasta, elimina a existência de qualquer Deus, de qualquer ideia chamada Deus, o sofrimento. E é sobre isso aqui que vamos mostrar agora. Então vou trazer aqui, inicialmente, duas pessoas, Padre Marcelo Rossi, com dois fatos, e aí trazendo o sofrimento. E vejamos o discurso dele sobre isso. E também o João Paulo II, Papa João Paulo II, Carol Otila, já falecido. Vamos mostrar um fato ocorrido com ele, sofrimento, e vejamos o que ele diz sobre isso. E você verá que o homem religioso, como dizia Freud, o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos. Então vamos aqui, a Débora dizendo que a existência de sofrimentos terríveis, sofrimentos descomunais, diante da existência desses sofrimentos, é impossível que o Deus hebreu seja um ser racional. Ela diz aí, é impossível que um Deus desse, onipotente, que pode eliminar o sofrimento das pessoas e não o faz, um Deus desse não é racional, diz aí a Débora. Então vamos lá, vamos trazer aqui o Padre Marcelo Rossi primeiramente. Então vamos aí, veja bem, o Padre Marcelo Rossi, brasileiro, ele passou por dois momentos aí terríveis. Em um fato, ele foi atacado por um cachorro que quase lhe comeu o olho direito. O Padre Marcelo Rossi, um cachorro o atacou. E eu nem sabia disso. Quem me informou isso aí foi o meu grande amigo Edson Martins, que sempre acompanha meus vídeos aí no YouTube e comenta em cada vídeo. Foi o Edson Martins que me comunicou esse fato ocorrido com o Padre Marcelo Rossi. Um cachorro mordeu o olho direito dele. Então veja aqui, agora estou em dúvida se foi o olho direito ou foi o olho esquerdo, mas isso aí é irrelevante. Um cachorro mordeu um dos olhos do Padre Marcelo Rossi. Esse é o primeiro fato. E o segundo fato, aí sim, eu tive conhecimento do segundo fato. O Padre Marcelo Rossi estava numa igreja, no altar, e aí uma fiel maluca, uma fiel católica, com problemas mentais, ela veio por trás do Padre Marcelo Rossi, empurrando-o. E aí ele desabou no chão, ele caiu do altar. Ainda bem que ele teve ferimentos leves. Que bom, que bom. Pois bem, dois fatos aí com o Padre Marcelo Rossi. O ataque do cachorrinho e a queda do altar. E o Padre Marcelo Rossi, publicamente, ele dizia e diz que Nossa Senhora, que Maria passa pela frente. Maria passou pela frente. Essa expressão aí é muito usada no meio católico e jamais utilizada no meio evangélico, porque os evangélicos não dão a mínima importância para Maria, mãe do Jesus lendário, das narrativas do Novo Testamento. Então o Padre Marcelo Rossi disse que nos dois casos, no ataque do cachorro e na queda do altar, nesses dois casos, Maria, mãe de Jesus, interveio, melhor dizendo, para evitar um mal maior. Então o Padre Marcelo Rossi diz isso publicamente, que Maria, mãe de Jesus, interveio, agiu para evitar um mal maior. Essa afirmação do Padre Marcelo Rossi, como dizia Sigmund Freud, com todo respeito ao Padre Marcelo Rossi, essa afirmação dele traz uma fundamentação miserável
para sua afirmação, seu ponto de vista. Maria alguma existe e Maria alguma comunicou ao padre Marcelo Rossi que ela interveio em seu favor. Isso apenas é uma expressão gratuita dele quando ele disse isso, que Maria passou pela frente. Nos dois casos, Maria o ajudou. Maria fez com que os danos fossem quase imperceptíveis. Só que isso aí não tem fundamentação lógica alguma, e é o que vou mostrar aqui, certinho? Não tem fundamentação lógica alguma. Se o padre Marcelo Rossi, por exemplo, não fosse um cristão católico, se ele fosse um cristão evangélico, ele jamais iria dizer que Maria interveio. Jamais diria isso. Por quê? Porque Maria só está no cristianismo católico. No cristianismo evangélico, Maria não tem valor algum. Os evangélicos não dão a mínima importância para a mãe de Jesus. Se o Marcelo Rossi fosse aqui, por exemplo, um pastor evangélico, ele diria que Jesus interveio para ajudá-lo, ou então o próprio Deus. É fácil você ver que o homem religioso, ele trabalha com sua cultura religiosa. Como Maria existe apenas no cristianismo católico, então é comum católicos recorrerem a Maria. Já que a Maria não existe no cristianismo evangélico, é impossível um evangélico dizer que Maria, mãe de Jesus, interveio para salvá-lo, porque cada religioso trabalha com sua cultura religiosa, entendeu? É por isso que eles afirmam coisas diferentes e sem fundamentação alguma. Depois vou explicar por quê. Vejamos o segundo caso. No dia, veja aí agora o Papa João Paulo II, Karol Wojtyla. No dia 13 de maio de 1981, veja bem, no dia 13 de maio de 1981, o Papa João Paulo II, Karol Wojtyla, depois de ser baleado na Praça São Pedro, no Vaticano, ele afirmou que Nossa Senhora de Fátima desviou os trajetos das balas em seu corpo, salvando-o. Então veja aí, o Papa Karol Wojtyla levou 2 tiros, 2 balas entraram no corpo dele em 1981. Ele foi levado rapidamente aos melhores hospitais, a um dos melhores hospitais da Itália. E ali se submeteu a várias cirurgias. E nunca mais o Papa João Paulo II teve saúde. A partir desses tiros aí, sua saúde entrou em colapso até sua morte. Então o Papa João Paulo II, Karol Wojtyla, após receber 2 balas em seu corpo e escapar, ele disse publicamente, dizia, que Nossa Senhora de Fátima interveio para salvá-lo. Veja bem, essa afirmação de João Paulo II é a mesma afirmação do padre Marcelo Rossi, invocando Maria, a mãe de Jesus. Padre Marcelo Rossi e aí o João Paulo II. Maria alguma existe, Maria alguma intervém para salvar quem quer que seja. E vou explicar isso aqui. Então é fácil você ver que o homem religioso, como dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise, o homem religioso, ele faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos, para seus pontos de vista. E aí estão 2 exemplos. Padre Marcelo Rossi e o Papa João Paulo II, ambos afirmando que escaparam dos problemas porque Nossa Senhora, a Maria, mãe de Jesus, interveio para isso.
salvou os dois. Muito bem. Então vejamos aqui as afirmações do padre Marcelo Rossi e do Papa João Paulo II. Veja a ingenuidade da afirmação deles. Ambos dizem que Maria, a mãe de Jesus, passou pela frente. Maria, a mãe de Jesus, livrou o padre Marcelo Rossi do ataque do cão com sequelas pequenas, e também o empurrão da fiel sobre o padre, também uma queda com sequelas pequenas. E o João Paulo II diz que escapou da morte porque a mãe de Jesus interveio, Nossa Senhora. Os dois dizem isso. Veja a ingenuidade. Quando você diz que Nossa Senhora de Fátima salva você de alguma coisa, salvou você de alguma coisa, quando você diz isso, você está dizendo que Nossa Senhora de Fátima deixa de agir em todos os casos terríveis. Você entendeu? O primeiro ponto é esse. Quando eu digo que Nossa Senhora me salvou, eu estou dizendo que Nossa Senhora, já que ela interveio no meu caso, ela pode também intervir em todos os casos aí de sofrimento. E não intervém. Você vê a falta de lógica nessa afirmação. Repito, quando eu digo Nossa Senhora de Fátima me salvou de um roubo, me salvou de um tiroteio. Quando eu digo isso, eu estou dizendo indiretamente que Nossa Senhora de Fátima deixa de agir em todos os outros casos que trazem sofrimentos a pessoas. Então, eu estou responsabilizando Nossa Senhora de Fátima ou qualquer Deus ou qualquer entidade por não agir em todos os casos de violência em que as pessoas são portadoras de muito sofrimento, morte, sequelas irreversíveis, etc. Veja como a afirmação é realmente uma afirmação sem lógica alguma. Então veja bem, vamos pegar aqui um exemplo. O padre Marcelo Rossi diz que Nossa Senhora interveio para salvá-lo do ataque do cão e do empurrão da fiel. Agora vejamos aqui, por exemplo, o povo judeu, que é o povo do Deus hebreu, que criou o Deus hebreu na Bíblia, o povo judeu, o próprio povo do Deus hebreu. Então esse povo, o povo judeu, vamos trazer aqui um sofrimento maior para eles. Eles passaram por um sofrimento terrível. Você não imagina, ou talvez você imagine, o sofrimento que foi causado pelo Holocausto de Adolfo Hitler na Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. As maiores vítimas de Hitler foram os judeus. Isso é público, do conhecimento público. Os judeus. No Holocausto, morreram ali, em média, 6 milhões de judeus. Você vê isso em documentários, em livros, você vê isso em séries sobre o Holocausto. Os sobreviventes do Holocausto. Os judeus assídicos, grupo a que pertencia a Deborah Feldman, judeus assídicos, descendentes das vítimas de Holocausto, de Adolfo Hitler. É um sofrimento sem fim, sofrimento horrível. Seres humanos, judeus, veja bem, o próprio povo do Deus hebreu, num sofrimento sem fim. Esse ataque do cão ao padre Marcelo Rossi, isso aí não foi nada. Os 2 tiros levados pelo Papa Karol Wojtyla, isso aí não é nada diante do sofrimento pelo qual passou o povo de Deus, o povo judeu. O povo judeu passou na Alemanha, na Polônia, em campos de concentração, Auschwitz, Birkenau, Treblinka, etc. E tantos outros. E tantos outros. Veja um filme maravilhoso, A Lista de Schindler, sobre o sofrimento dos judeus. Um filme maravilhoso. Já assisti a esse filme por umas 6 vezes.
a lista de Schindler. Então o sofrimento dos judeus, sofrimento terrível nas mãos de Adolf Hitler, nos campos de concentração, transportados em trens para o campo de concentração em Auschwitz. Sofrimento terrível, judeus morrendo esmagados dentro de trens, sem água, sem alimentos. E aí, crianças inocentes, mulheres, e às vezes mulheres grávidas, idosos, todos ali judeus, passando por momentos de fome, tortura, nas mãos de Adolf Hitler. Quando os judeus chegavam de trens, lotados, já com vários judeus mortos durante a viagem terrível, sufocante, ali crianças inocentes já eram trucidadas, levadas para as câmaras de gás, as criancinhas judias, as mulheres também, mulheres já idosas, mulheres grávidas já eram levadas também às câmaras de gás. E ali, pessoas também, judeus, os homens velhos, idosos, também eram mortos ali. Inúmeras mortes por fuzilamento também. E trabalhos forçados, sem alimentação. Então tudo isso, esse sofrimento todo, não há sofrimento pior que esse aí dos judeus na Alemanha nazista. Então veja, 6 milhões de judeus na Alemanha orando para o próprio Deus hebreu, o Deus deles, o Deus da Bíblia. E não apareceu Deus algum para salvar sequer um judeu das mãos de Hitler. Então veja aqui a falta de lógica. O padre Marcelo Rossi, ele diz aqui que ele foi um escolhido, que ele foi salvo pela Maria, mãe de Jesus. Veja a cabeça do homem religioso. O padre Marcelo Rossi dizendo que Maria, a mãe de Jesus, o salvou de coisa pior, no ataque do cão e no empurrão da fiel. Agora veja, Maria salvou o padre Marcelo Rossi, mas não salvou os pobres judeus, 6 milhões de judeus. São 6 milhões de vidas, 6 milhões de vidas que foram mortas, que foram, melhor dizendo, eliminadas. 6 milhões de vidas, 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas, como você deve entender, 6 milhões de pessoas é mais importante que uma vida de um ser humano, padre Marcelo Rossi. E o padre Marcelo Rossi dizendo que ele foi privilegiado. Maria resolveu salvá-lo. Só que essa mesma Maria deixou de salvar 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Então você vê que o homem religioso, ele não faz uso de fundamentação lógica. É como diz o Freud, o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos. Então, quando o padre Marcelo Rossi diz que Maria interveio para salvá-lo, então ele não pode dizer jamais que Maria não tem culpa, ou Deus não tem culpa alguma, pelo fato de 6 milhões de judeus terem sido barbaramente mortos na Segunda Guerra Mundial. Ele não pode dizer isso, porque ele está afirmando que Maria interveio para ajudá-lo. Se ela interveio para ajudá-lo, então ela pode agir em todos os casos, e deixou de agir lá em relação aos 6 milhões de judeus massacrados pela ditadura de Adolf Hitler. Viu aí como não tem lógica alguma o que uma pessoa religiosa diz? Não tem lógica alguma. Esse aí é um dos exemplos. Vejamos outro exemplo. Vejamos outro aí. Veja bem, o Papa João Paulo II diz que escapou dos 2 tiros porque Maria também, mãe de Jesus, interveio para ajudá-lo. E aí Maria, ela conseguiu desviar o trajeto das balas para não atingir
um órgão vital do Papa. Diz ele que Maria também interveio, agiu para salvá-lo. Só que essa mesma Maria, ou o Deus imaginário dos cristãos, só que esse mesmo Deus, ou a Maria, não intervém para ajudar um exército de crianças inocentes. Crianças inocentes. Não estou aqui tratando de adultos. Crianças inocentes. Então essa mesma Maria, invocada aqui pelo padre Marcelo Rossi e pelo Papa João Paulo II, ou o Deus hebreu, na imaginação dos cristãos, essa mesma Maria, ou esse Deus, eles deixaram de agir e deixam de agir para salvar inúmeras crianças, repito, seres inocentes, sem culpa alguma no cartório, que são barbaramente assassinadas por balas perdidas na capital do Rio de Janeiro. Quase todos os dias, a gente vê isso no Rio de Janeiro, onde mora o grande pedagogo, teólogo, professor, o grande Fábio de Oliveira Lima, que possui um canal maravilhoso no YouTube com o mesmo nome, canal Fábio de Oliveira Lima. Então ele mora no Rio de Janeiro. Ele, muito mais do que eu, ele tem consciência disso. E a gente vê isso quase todos os dias no Rio de Janeiro. Aparece aí nos jornais televisivos. Crianças mortas no Rio de Janeiro e por balas perdidas. Então veja, quando o João Paulo II, o Papa, dizia, na imaginação dele, na fantasia dele, ele dizia que Maria havia atuado para salvá-lo, que Maria atuou para salvá-lo, João Paulo II, ele está dizendo indiretamente que essa mesma Maria, mãe de Jesus, deixou de atuar quando deveria ter atuado, e quando deve atuar, deixou de atuar ou deixa de atuar quando uma criança é morta no Rio de Janeiro. O Papa escapou dos tiros, mas essas crianças, que merecem muito mais, são seres inocentes. Não são pessoas adultas, seres inocentes, crianças inocentes, que são barbaramente assassinadas por balas perdidas no Rio de Janeiro. Então você vê a falta de lógica. O João Paulo diz que Maria o salvou. O padre Marcelo Rossi diz que Maria o salvou, interveio. Só que no mundo do Holocausto, 6 milhões de judeus, povo do próprio Deus hebreu, 6 milhões de judeus, sofrendo ali terrivelmente, um sofrimento atroz. Dá dó quando a gente olha aquelas imagens do Holocausto, judeus ali no maior sofrimento do mundo, e a Maria não interveio para salvá-los. Deixou de salvar 6 milhões de judeus, mas salvou o padre Marcelo Rossi. A Maria deixa de ajudar, deixa de salvar essas crianças no Rio de Janeiro, que são seres inocentes, mas a Maria salvou o João Paulo II. Mas não salva crianças inocentes que são baleadas todos os dias no Rio de Janeiro. Então você vê que, como diz o Freud, o homem religioso, ele faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos. E aqui está o exemplo. Dizer que uma entidade sequer intervém para alguma coisa, isso aí é uma inocência. Isso aí é uma afirmação que não tem sustentação alguma. E pior ainda, quando uma pessoa religiosa diz que foi salva, por uma entidade espiritual qualquer, essa pessoa está dizendo que essa entidade agiu para salvá-la, mas não age para salvar milhões de pessoas aí que passam por sofrimentos até mesmo mais graves, mais horrendos. E veja o caso aí de terremotos, furacões, deslizamentos de terras. Aqui no Brasil agora, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro,
terras deslizam, desabam, matando várias pessoas. Um sofrimento terrível. E as entidades espirituais, entre aspas, nada fazem, não intervêm. Sabe por quê? Porque não existem. E é assim que se explica o sofrimento humano. O homem sofre, os animais irracionais também sofrem. Não há Deus algum ou entidade alguma que exista e que tenha o poder de salvar alguém. Quando uma pessoa religiosa recorre a uma entidade qualquer, isso aí é pura ilusão. É uma afirmação que não tem sustentação alguma. É uma fundamentação miserável, que não se sustenta. Então, quando uma pessoa religiosa diz que escapou de algum acidente, por exemplo, porque Deus interveio, Maria interveio, então essa pessoa, sem perceber, está afirmando que essas entidades deixam de agir nos demais casos, quando as pessoas morrem. Então, estão afirmando uma coisa completamente irracional, que ela, a pessoa em si, ela foi salva pelo Deus hebreu. Mas o Deus hebreu não salva as outras pessoas que têm um fim triste. Então estão atribuindo ao Deus hebreu a responsabilidade pela ocorrência do sofrimento. É simples você entender isso. Então, quando o padre Marcelo Rossi e o João Paulo II invocam aqui a figura imaginária de Maria, mãe de Jesus, dizendo que Maria interveio para salvá-los, eles estão atribuindo a responsabilidade a essa Maria por não intervir nos demais casos em que há sofrimento. E aí 6 milhões de judeus mortos aí nas mãos de Adolfo Hitler, crianças inocentes que são barbaramente assassinadas no Rio de Janeiro, crianças inocentes que morrem por ocasião de desabamentos, terremotos, etc. Entendeu? E os fiéis religiosos, os líderes religiosos, para enganar os fiéis, eles dizem que, no caso de criança morta por bala perdida no Rio de Janeiro, eles dizem aos fiéis que Deus não pode agir. Veja a loucura. Dizem que Deus não pode agir no livre-arbítrio. Isso nada tem a ver com o livre-arbítrio. E quando o cristão diz que Deus não pode intervir em certos casos, por causa do livre-arbítrio, esses cristãos estão afirmando uma loucura, porque eles mesmos dizem que nos casos deles, quando eles se salvam de algum roubo, de algum acidente, eles dizem que Deus age. Entendeu? Quando um cristão ele passa por uma situação difícil, escapa, seja por acidente, por enfermidades, o cristão diz que Deus o salvou. Só que em relação a casos envolvendo outras pessoas, e aí não há saída para o cristão, aí ele diz essa aberração, que Deus não pode agir por causa do livre-arbítrio. Ora, mas agiu para ajudá-lo, para salvá-lo. E ele diz que nos outros casos Deus não agiu, não pode agir. É uma loucura sem fim. Porque quando você diz que você foi salvo por um Deus qualquer, por uma entidade qualquer, quando você afirma isso, você não pode dizer que essa entidade não age em outros casos por causa do livre-arbítrio. Se ajudou você, se salvou você, deixou de ajudar outros. Porque se ajudou você, cortou também o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nada tem a ver com isso. Entendeu? Nada tem a ver com isso. Então aqui trouxe mais um caso. A Deborah Feldman afirmando aí que é impossível que esse Deus aí dos cristãos, dos judeus, que esse Deus seja um ser racional. É impossível diante de tanto sofrimento. Já que o homem cria deuses e coloca a onipotência nos deuses, então um Deus onipotente acabaria de imediato com o sofrimento.
Entendeu? É essa aí a verdade dita aí pela Deborah Feldman. Diante de tantos sofrimentos aí terríveis, é impossível que esse Deus aí seja um ser racional. É impossível. Na verdade, Deus algum existe, Deus algum age para salvar ou para prejudicar alguém. É por isso mesmo, pelo fato de não haver Deus algum, que o sofrimento está aí. Porque o sofrimento faz parte da vida, não só do ser humano, como também dos animais irracionais. Então não há lógica alguma na afirmação de pessoas religiosas. E é pior ainda, quando a pessoa religiosa diz que Deus ou alguma entidade a salvou, quando a pessoa religiosa diz isso, está de forma indireta dizendo que esse mesmo Deus, que essa mesma entidade, deixa de agir diante do sofrimento das outras pessoas. Os deuses ficam de braços cruzados quando crianças são mortas no Rio de Janeiro por balas perdidas. As entidades ficam de braços cruzados quando veem milhares de mulheres aí sendo estupradas. Não fazem nada, essas entidades. Mas elas salvam alguns aí, salvaram o padre Marcelo Rossi e salvaram o João Paulo II. Então você vê que a afirmação religiosa é como diz o Freud, o homem religioso faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos. E sobre isso aí eu poderia aqui falar mais e mais ainda, mas para esse tópico basta o que foi dito aqui, certinho? Mais um vídeo e muito obrigado.